todos, estamos começando o Projeto Resenha, hoje aqui no terceiro dia, aqui no Congresso de Uro-Oncologia em São Paulo. Hoje foi um dia que basicamente foi voltado mais para a área do câncer de bexiga. Vou perguntar para o Felipe o que você viu hoje de manhã de mais interessante. De manhã a gente viu uma presença muito forte do Dr. Kassouf do Canadá na plenária. Ele conseguiu resumir muito para a gente o que tem nos guidelines, tanto o guideline canadense quanto o guideline europeu e americano. Falou-se muito sobre BCG, que é um problema que a gente vai enfrentar em breve com uma nova escassez do BCG, por uma falta de liberação ainda da Anvisa para o Ataulfo de Paiva continuar fazendo a nossa cepa Morro, e muitos critérios de definição, que é o mais importante. Muitas vezes a gente define que o paciente ficou refratário ou recorrente ao tratamento com BCG, mas a definição correta a gente tem que esperar em torno de 6 meses de tratamento correto de BCG para depois avaliar se o paciente recorreu ou persistiu com a doença. E essa recorrência ou persistência é a presença de carcinoma in situ ou a presença de tumor de alto grau nos exames de imagem de citologia. Então, esse é um critério de definição básico para a gente adotar que o paciente não foi responsivo ao tratamento com BCG. Então, esse é o primeiro ponto para a gente avaliar as terapias subsequentes necessárias nesses casos quando acontece. Esse é um tópico que eu acho muito importante, porque a gente tem um tratamento muito efetivo para doença de alto grau, né? Tem uma droga que está em escassez mundial e a gente tem uma dificuldade de estabelecer o tratamento adequado. E a partir do momento que a gente rotula o paciente como não responsivo, a gente coloca ele numa outra prateleira que pode até ir para uma cistectomia, né? Então esse é um problema. O que mais que apareceu na plenária de manhã para você? Um tópico interessante também do Dr. Kassouf falou sobre uma coisa que a gente, como urologista, procura cada vez mais fazer na nossa prática clínica diária, que é adotar o protocolo ERAS, sobretudo em cirurgias de maior grande porte, como por exemplo as cistectomias, e tem protocolos bem estabelecidos. Às vezes encontramos muita resistência em determinados serviços de adotar o protocolo por uma continuidade antiga de métodos antigos de pré-operatório, pré-op e pós-op. Mas basicamente é você não deixar mais o paciente tanto tempo em jejum no pré-operatório, oferecer líquidos sem resíduos com aporte calórico até 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Com isso o paciente vai mais bem tratado e com mais aporte calórico para o ato cirúrgico, que é um auto de traumatismo para o paciente, inflamatório. E no pós-operatório a gente adotar, primeiro fazer anestesia sem uso de opioides para diminuir a presença de íleo pós-operatório no paciente, promover a deambulação precoce, evitar o uso de catéteres nasogástricos, isso dificulta a mobilização intestinal por parte do paciente. Então a gente sabe que com o protocolo ERAS o paciente acaba sentindo um pouco mais de dor no pós-operatório pelo não uso do opioide, mas ele tem um retorno muito mais rápido das suas atividades funcionais e as suas atividades laborativas, podendo ter alta mais precoce. Então é muito importante que os serviços de urologia e os médicos de forma individual tentem cada vez mais adotar os protocolos ERAS. E eu também vi, Paulo, muito interessante também, não na plenária, mas num curso paralelo hoje, uma coisa que já vem se falando muito em diversas áreas, e na medicina não é diferente disso, que é a inteligência artificial. Então, as imagens que a gente tem de radiologia, seja ressonância, tomografia, elas vão definir para a gente a chance de ser um tumor de um tipo ou tumor de outro tipo em determinados órgãos ou em outros, mas isso também serve como um grande banco de dados e que você consegue analisar depois as imagens e o segmento do paciente, o que deu no histopatológico daquele paciente, e com isso consegue fazer uma grande correlação do histopatológico com a imagem que ele tinha. E através de inteligência artificial, num curto espaço de tempo, a gente vai poder definir com muito mais grau de certeza que tipo de tumor é aquele e que desfecho funcional vai ter aquele paciente. Então, é uma coisa nova, novas perspectivas para o futuro, mas de forma muito interessante o que vai acontecer no futuro bem próximo. Isso a gente tem visto um avanço também na radiômica, né, em relação ao câncer de rim, eventualmente você fazer o diagnóstico, entre aspas, histopatológico baseado em exames de imagem utilizando a inteligência artificial. Exatamente isso. E o que você falou também do protocolo ERAS é uma coisa que também é muito enfatizado, foi até uma parte da plenária à tarde, né, sobre como os pacientes podem acessar melhor o SUS, né, como eles podem ter um melhor tratamento, especialmente pacientes com câncer de próstata, né. E quando a gente fala do câncer de bexiga, eu acho que assim, há um certo consenso que, de fato, precisa ter centros realizadores, né? O câncer de próstata, eventualmente, você consegue
colocar, enfim, alguns centros mais distantes na ponta, atendendo esses pacientes. Afinal de contas, os urologistas são capazes de fazer a prostatectomia tanto aberta quanto robótica, é uma cirurgia, vamos dizer assim, previsível. A cistectomia é diferente, você trabalha no grande centro, né, no INCA, que realiza a cistectomia, nós na UERJ, e de fato os resultados mudam quando você está num centro de alto volume, isso foi muito enfatizado, né? E na parte da tarde foi falado sobre isso. O INCA sofre um pouco, a UERJ também, o fato de a gente receber muitos pacientes e que de fato a gente tem a condição, isso foi a plenária da tarde, o Dr. Maluf presidiu, o Canalini estava presente também à mesa, sobre como nós médicos, a gente como sociedade pode atuar de forma, o Dr. Fernando Cortes também, que é muito ativo nessa área também do câncer de bexiga, como que a gente pode atuar de forma que o paciente seja melhor beneficiado nessa estrutura extremamente complexa que é o nosso SUS e o país enorme. Então, Dr. William Narras, professor William Narras também comentou, ele é chefe do ICESP, né, comentou que eles também sofrem esse problema, eles recebem muitos pacientes, no caso, uma prostatectomia que eles fazem, uma cistectomia, e depois eles têm que acompanhar esses pacientes, né? Então, eventualmente esse paciente deveria ter uma contrarreferência, né? O INCA faz muita biópsia e a gente opera, vocês também, mas eventualmente a gente deveria ter um centro, uma proposta de contrarreferência desses pacientes. Isso foi uma coisa que eu achei bastante interessante à tarde. Exato, teve nessa mesa também a presença do Dr. Denizar, que também é da UERJ, foi meu professor na época do doutorado, e ele esteve junto com o Dr. Nelson Tais e com o Mandetta no Ministério da Saúde recentemente, e ele fala exatamente isso, que já existem maneiras de conseguir definir quais são as prioridades da saúde no Brasil, isso ainda não é feito. Então é definir, para o ano que vem a gente vai pegar uma verba grande e botar para tratar esse tipo de doença que está precisando mais. Então falta isso também no Sistema Único de Saúde, e isso que você falou da contrarreferência. Tudo bem que encaminhe para grandes centros para tratamento de maior complexidade. Depois do tratamento realizado, o ideal é que esse paciente continuasse sendo atendido num centro de menor complexidade para abrir espaço nos ambulatórios para outros pacientes. Mas isso aí é uma coisa que não acontece. Uma vez que o paciente chega no grande centro, ele acaba tendo que ficar no grande centro, a gente não tem esse sistema de contrarreferência bem estabelecido. Exato. Bom, na parte da tarde foi câncer de bexiga, alguma coisa sobre câncer de bexiga metastático, né? Mas você participou de uma mesa grande também ali, que você e o Dr. Maluf também presidiram. E foi apresentado 2 casos clínicos, né? Eu queria enfatizar mais o primeiro, que é a nossa área, porque o segundo caso que o Dr. Maluf apresentou foi bem mais oncológico, já era um paciente metastático. E você apresentou um caso, né? Um paciente que tinha um PT4, né? Aliás, um clínico T4, né? E a princípio com um linfonodo suspeito, né? E foi muito interessante que uma das perguntas era qual seria a conduta inicial e qual a forma de estadiamento seria feito, né? A gente tem por hábito de realizar exames de imagem convencional, uma ressonância pélvica, eu acho bastante importante, isso foi falado na mesa, e uma tomografia de tórax, né? E a mesa toda concordou que o PET seria um exame, assim, de categoria 2, a maioria dos palestrantes lá solicitariam, né? Mas no próprio caso que você apresentou, o linfonodo, o paciente foi operado, ele fez quimioterapia neoadjuvante, ele foi operado, o linfonodo era positivo, mas não foi captante no PET, não era isso? Ele era suspeito na tomografia porque tinha um tamanho limítrofe, não chegava a passar de 1 centímetro, em torno de 0,8, então ficava mas pela história do paciente, que era um T4B clínico, né? Então a gente fala mais a favor que aquele linfonodo pudesse realmente ser positivo, mas ele não foi metabolicamente ativo no PET. E após a quimioterapia ele não desapareceu, ele diminuiu de tamanho, que fala mais a favor também que ele seja um processo canceroso que regrediu, porque a resposta que o tumor primário teve com a quimioterapia foi muito grande. Foi muito boa. E eu acho que uma mensagem que fica dessa mesa para nós urologistas o paciente com câncer de bexiga músculo invasivo, ou seja, enfim, que já comete camada muscular, independente do grau, a neoadjuvância, ela tem ganho de sobrevida, tem estudo com ganho de sobrevida, a gente tem tido experiência, você tem lá no INCA de operar esses pacientes, a gente lá na UERJ, isso muda pouco, eu acho, no performance status do paciente. Eu acho que a gente deve investir nesse tipo de tratamento e dentro daquele conceito de centros realizadores, né? E essa quimioterapia baseada em cisplatina, esse foi o consenso da mesa, né? E sempre que possível. Sempre que possível, né? E, enfim, a dose, a forma como fazer, os oncologistas que vão decidir. Então, o estudo VESPER, apresentado na ESMO no ano passado,
e foi publicado no JCO esse ano, estudo comparativo de Emivac dose densa com gemcitabina e cisplatina. A Emivac dose densa foi superior em sobrevida livre de progressão em 3 anos e foi o critério de quimioterapia que a gente adotou para fazer nesse caso, por conta do estudo. Muito bom, acho que era isso.